Olha, quando a gente pensa no Japão do período Edo, sabe, antes daquela abertura para o Ocidente, Vem uma imagem bem específica na cabeça, né? exato, uma sociedade super fechada, rígida, samurais, regras de honra, aquela coisa toda, Quase um clichê. totalmente. Mas, e se eu te disser que, bem no meio dessa era, ali por 1830, a maior cidade do Japão, Edo, fervilhava com eventos de arte? E eventos super populares que misturavam gente de todas as classes sociais. É uma quebra de expectativa total. E o nosso guia para esse mundo não é um shogun, nem um artista famoso. É um cara chamado Tojo Kindai. Tojo Kindai. E o fascinante dele é justamente que, para a história oficial, ele era um ninguém. Um acadêmico, um editor, uma figura que pouca gente no Japão conhece hoje. Ah, Só que, nos bastidores, ele era o motor de uma cena cultural vibrante que a gente mal sabia que existia. e é aí que a gente mergulha hoje. Vamos investigar as fontes que ele deixou, que não são grandes obras, mas algo muito mais pessoal. E por isso mesmo, mais revelador. Os álbuns de recortes dele. Basicamente, cadernos onde ele colava convites e panfletos de eventos. Uma coleção de lixo de época. Exato. Que hoje é uma cápsula do tempo. Revela uma vida cultural pública muito antes do que se imaginava. Ok, vamos desvendar isso. Então, vamos começar por esse personagem, o Tojo Kindai. Certo. Se ele não era o artista, nem um lorde poderoso, qual era exatamente a dele nesse rolê todo? Essa é a pergunta-chave, né? Sim, porque a gente está falando de um cara que, sei lá, colecionava os convites. É que a grande contribuição dele não era o que ele escrevia, embora ele fosse um editor respeitado. A grande sacada é que ele era o cara que fazia as coisas acontecerem. Um articulador cultural. Exatamente, um articulador. Ele juntava a galera, os artistas mais jovens, os da geração dele, e dava um jeito de abrir esse processo criativo pro público. Ele era o produtor, o patrono? O conector, isso. Peraí. Se pessoas de todas as classes estavam se misturando nesses eventos nos anos 1830, Sim. isso quer dizer que a narrativa padrão, que a gente aprende, de que o Japão só desenvolveu uma esfera pública com abertura no período Meiji, lá para 1870, Está basicamente errada, ou no mínimo incompleta. a gente está meio que reescrevendo o começo da modernidade japonesa aqui? Essa é a provocação que essas fontes trazem. Exatamente. A visão tradicional é que a arte acontecia em espaços super restritos. Palácios, castelos, templos. Isso. Ou na casa de um comerciante muito, muito rico. A ideia de um espaço público onde um samurai de baixo escalão, um artesão e um comerciante pudessem se encontrar para discutir arte, Isso a história sempre jogou lá para frente. sempre pro final do século XIX. Mas esses eventos que o Kindai promovia, eles não eram só uma anomalia, um caso isolado. É uma ótima pergunta. E a resposta está na quantidade e na variedade do que ele guardou. Não era um evento por ano, eram vários. Ah, entendi. E os convites deixam claro que o público era amplo. E eles não iam só para ver a arte pronta, eles iam para ver a performance e ver o artista criando na hora. Interagir com E eles. interagir, talvez comprar um leque pintado ali na sua frente. Era um ambiente vivo, participativo. Isso subverte completamente a imagem de uma sociedade estática, né? Completamente. E a existência de um cara como Kindai, dedicado a isso, sugere que existia uma demanda. Havia um público para esse tipo de interação. E a prova material flagra de tudo isso são esses álbuns de recortes. A prova material. É incrível pensar que a gente deve essa revisão da história a um hobby, né? Como esses álbuns chegaram até nós? Foi um misto de acaso e obsessão. Kindai era um colecionador compulsivo. Ele guardava tudo. Tudo mesmo? E sobreviveram 2 álbuns principais que ele mesmo montou. Eram coleções do que eles chamavam de shogakai, esses salões de arte. Certo. O segundo álbum, de 1843, é especialmente tocante, por causa do nome que o próprio Kindai deu a ele. E que nome era? Ele escreveu na capa, Álbum de Recortes Depois das Chamas. Uau! Depois das chamas. Pois é. Isso muda tudo, não é só um hobby. É um ato de preservação quase.
Obsessivo? Exato. O cara perdeu a casa e mesmo assim a preocupação dele era continuar juntando esses pedaços de papel. O que isso diz sobre ele? Diz que para ele aquilo tinha um valor imenso. A casa dele pegou fogo em 1838, incêndios eram terrivelmente comuns em Edo. Ele deve ter perdido muita coisa. Muita. Mas, 5 anos depois, ele não só continuou colecionando, como parou para organizar um material novo. E ele nos deixou uma nota, tipo um diário, na capa do álbum. Um presente para qualquer historiador. Total. Eu tenho a citação aqui, é fantástica. Ele escreve: No 4º dia do 9º mês, 1843, vasculhei gavetas de armários antigos e selecionei estes recortes de papel para preservar em um álbum. E aí vem a parte boa. Uma boa maneira de passar o tempo. O dia estava chuvoso, com ventos fortes, fazendo o canal em frente à minha casa transbordar. A gente consegue ver a cena, né? Perfeitamente. Ele está ilhado pela chuva na cidade mais populosa do mundo na época. O canal subindo, não dá para sair. O que ele faz? Organiza os papéis dele. Um ato completamente mundano, nascido do tédio de um dia chuvoso e que acabou preservando um universo cultural inteiro pra gente. Isso é incrível. Basicamente, devemos um tesouro histórico ao mau tempo de Edo. Basicamente. Mas você falou que esse era o segundo álbum. Teve um primeiro, de 1839. Sim, e o destino dele foi ainda mais curioso. Mais curioso. Sim, o primeiro álbum não existe mais como livro. Alguém, provavelmente 1 ou 2 gerações depois, achou que seria uma boa ideia desmontar tudo Ah, não. e usar os recortes para decorar um biombo. Virou decoração. Virou mobília da casa. Exatamente. Então, os convites foram preservados, mas como parte da mobília. Pelo menos não se perderam. Não se perderam. E nesse biombo a gente tem uns 50 ou 60 convites e a parte fantástica é que, de novo, o clima foi o grande responsável. Não acredito. A chuva foi a musa do arquivista 2 vezes. 2 vezes. Kindai deixou outra anotação explicando como montou o original. E o que ele escreveu? O fascinante é que é a inscrição de 1839. Ele diz: a chuva começou a cair no dia de Ano Novo de 1839 e jorrou até o 4º dia sem parar. 4 dias de chuva no Ano Novo? Exato. Ele continua: isso me impediu de dar um único passo para fora de casa. Aí ele diz que usou esse bem-vindo descanso para revirar uns baús e montar o álbum. Bem-vindo descanso. Isso é muito significativo. O Ano Novo era o período social mais agitado do ano, não era? Extremamente agitado. Como samurai, ele tinha uma agenda lotada de obrigações. Tinha que visitar os senhores, participar de cerimônias. Era um ritual que reforçava toda a hierarquia. Ninguém ficava em casa. Mas a chuva foi tão forte que ele foi liberado à força. E o fato dele chamar de bem-vindo descanso sugere que talvez ele estivesse um pouco de saco cheio daquilo tudo. É uma ótima leitura. Ele usou o tempo para algo que ele realmente gostava, organizar a memória da vida cultural que ele ajudava a construir. É uma bela ironia. O mau tempo, que paralisou a vida social oficial, foi o que permitiu que a memória da vida social não oficial, a vida cultural real, fosse preservada. 2 vezes. 2 vezes. 2 vezes o clima confinou esse homem em casa e, como resultado, temos 2 arquivos insubstituíveis. É um lembrete de como a história é feita de grandes processos, mas também de pequenos acasos, né? De dias chuvosos e da paixão de um colecionador. Eu estou tentando visualizar como eram esses eventos. Esses convites nos dão alguma pista. Tem algum que realmente pinta um quadro de como era estar lá? Tem um que é perfeito para isso. É um convite impresso de 1836 para a festa de 70 anos de um cara chamado Kyotei Bakin. Bakin. E quem era ele? Bakin não era qualquer um. Ele era talvez o romancista mais famoso do Japão na época. Pensa numa celebridade nível rockstar. Uma festa de aniversário de uma celebridade aberta ao público. Soa muito moderno. Totalmente. O evento foi num restaurante chique à beira do rio, em Yanagibashi, e no outono, a melhor estação do ano em Edo. E como funcionava? Tinha que pagar ingresso? Era um anúncio público. E não era só para ir lá dar os parabéns para o Bakin. A programação era clara. Tinha atração. Tinha.
O próprio Baquin e seus colaboradores, incluindo ilustradores famosos de ukiyo-e, Aquelas gravuras que todo mundo conhece. essas mesmas que trabalhavam nos livros dele, iam fazer uma performance ao vivo. Uma espécie de meet and greet com workshop de arte ao vivo. Você viu os caras criando na sua frente. Exato. E qual foi a repercussão? Deu gente? Seu Deus, gente, foi um sucesso absurdo. O próprio Diário do Baquin e outros relatos descrevem que centenas e centenas de pessoas apareceram. Centenas? Foi um evento massivo. Tenta imaginar a cena. Uma multidão se acotovelando para ver de perto o autor dos livros que todo mundo lia. Era a chance de ver o processo criativo, de talvez comprar uma caligrafia feita na hora. Exatamente. E, claro, a chance de estar junto com outras pessoas. Era um evento social. Sim, esse é o ponto. Esse é o ponto crucial. Ali, naquele restaurante, você tinha um microcosmo da sociedade de Edo. Samurais, comerciantes, artesãos, talvez estudantes, Fãs dos romances dele. fãs dos romances, até mulheres, todos juntos compartilhando uma experiência. Aquele simples pedaço de papel que o Tojo Kindai colou no álbum documenta a formação de um público. No sentido moderno da palavra. Um público ativo, diverso e engajado décadas antes do que a gente imaginava ser possível. Então, pra gente amarrar as pontas, a gente começou com esse personagem quase anônimo, Tojo Kindai. E descobriu que ele era uma espécie de catalisador silencioso, o produtor por trás de uma cena cultural efervescente. E através dos álbuns dele, montados por acaso em dias de chuva e salvos de incêndios, A gente encontra a prova de que existia uma esfera pública vibrante, socialmente diversa, no coração do Japão supostamente fechado. isso não só adiciona a complexidade à nossa visão do período Edo, mas desafia as cronologias, né? Desafia totalmente. A gente vê que o início da modernidade japonesa é mais complexo do que só o contato com o Ocidente. É uma descoberta que nos força a ouvir as vozes e sentir a energia de pessoas comuns, não só da elite. Exato. Mostra que a história, muitas vezes, está escondida nos detalhes mais banais, nos artefatos que ninguém pensou que valeria a pena guardar. E mostra que essa necessidade de comunidade, de compartilhar experiências culturais, talvez seja mais universal do que a gente pensa. Eles não tinham internet, mas tinham os Shogakai. E pensar em como tudo isso foi organizado, com convites de papel, panfletos, materiais tão efêmeros, Super efêmeros. me faz pensar nos nossos tempos. Que recortes digitais de hoje, um convite de evento no Facebook, um story no Instagram, um meme que viraliza, Num grupo de WhatsApp. um historiador do futuro daria tudo para ter acesso. Quem é o Tojo Kindai da nossa era? Boa pergunta. Quem é que está, talvez sem nem perceber, compilando o arquivo de como era a nossa cultura em meio ao barulho e à chuva de informações do século XXI?